pessoal, eu sou Marília Abreu, eu sou uma mulher branca, cis, tenho cabelos curtos, estou vestindo uma calça azul marinho e uma blusa de manga 3/4, um nozinho na frente com um laço, um pouco brilhosa, marrom, com bolinhas pretas. Estou aqui hoje novamente, né? Estamos no projeto Entre Caras e Roupas, da maquiagem ao figurino, para trazer para vocês uma pessoa especialíssima. Daqui a pouquinho eu falo o nome dela e ela vai se apresentar também. Esse projeto, ele foi aprovado no meu primeiro FAQ e ele é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Luciana Martuchelli, uma maravilhosa cineasta, atriz, preparadora de atores e diretores, é uma infinidade de coisas, né? Ô, meu amor, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Eu queria que você falasse, se descrevesse, por gentileza. Com o maior prazer. Afinal de contas, estamos falando sobre maquiagem, figurino, então a descrição é importante também, em todos os níveis e todas as inclusões possíveis, né? Isso. Bom, vou adorar me descrever, então vamos lá. Bom, eu sou uma mulher branca, cis, eu tenho cabelo médio, né? Ele está com algumas faixas coloridas nele. Eu estou com uma meia 3/4, um sapato de 2 cores, dividindo o marrom e o vermelho, a meia é vermelha. E por debaixo eu tenho um vestido que ninguém está vendo, mas eu tenho uma capa por cima com textura como se fosse capa de chuva, né, bege, meio brilhosa, uma faixa vermelha de samurai no meio. E estou com as unhas para combinar com os sapatos e para combinar com a meia vermelhas e com o batom vermelho. Eita! Então, gente, a Luciana, desde que, antes de nascer, já era artista, né? Porque filha de G. Martur e Gisele Lemper, né? Duas referências em cultura, em arte e cultura aqui no Distrito Federal, né? E que trouxeram para nós, você, que também é uma referência muito grande de arte e cultura, de fazedora, de acontecedora de arte e cultura na cidade, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim de você, do que você faz, né? Do que atualmente você está fazendo também, né? Sei que você é aí envolvida com teatro, com cinema, com diversas linguagens, né? A gente está aqui hoje para falar mais especificamente, né, dessas duas linguagens, maquiagem e figurino, associadas, né, a relevância dessas duas linguagens na área do cinema, né, mas eu queria muito que as pessoas de casa te conhecessem um pouco mais. Bem, então eu sou atriz, diretora, produtora de cinema, compositora. Meu pai é um grande ator, né? Grande ator, grande diretor. A minha mãe, que nos deixou na pandemia, também era uma grande atriz, uma dramaturga. Então eu cresci nesse ambiente de arte e nesse ambiente de arte eu fui tentando desenvolver as qualidades que meus pais tinham, mas tentei levar outras qualidades. Então, muito cedo eu já me tornei diretora. Já com 10 anos de idade eu fiz minha primeira peça, fiz turnê com ela, já saiu na revista Educação. Então eu já comecei a ser diretora e também um interesse grande pela música, que eu não herdei de berço. Então eu trago teatro de berço, mas a música eu não herdei de berço. Então muito cedo eu comecei também a trabalhar com a música, né? Compor canções, trilhas sonoras e logo depois o cinema, né? Começou preparando o meu pai, preparando os amigos do meu pai para a câmera. Daqui a pouco eu fui estudar cinema, fui para Cuba, enfim, e hoje eu tenho uma escola que ela faz 29 anos de existência, ela é uma referência em todo o Brasil do Centro-Oeste, é a Tal Filmes, por onde já passaram mais de 15 mil artistas de vários níveis, de vários naipes na arte, tanto atores, mas cineastas, autores, todos os nichos do audiovisual e também do teatro. Então, ao longo da minha carreira, eu sempre me interessei na produção multimídia, na multilinguagem, no desfronteiramento de linguagens. Eu tenho mais de 60 espetáculos que eu produzi, preparei atores para novela, para cinema, tenho as minhas próprias produções, shows de músicas, videoclipes. Essa multilinguagem que você falou, a Luciana que faz tanta coisa, tem muito a ver com... ninguém falou para o Leonardo da Vinci que ele tinha que se definir, fazer isso, aquilo, outro. E a gente vê, então quando eu fizer o Enem eu vou ser o quê? Então eu nunca entendi a vida como vou ser uma coisa, mas tentar dar vazão a todos os meus apetites,
levar à excelência o máximo deles e, é claro, de fome também não morrer. Porque então, se nada der certo, eu cozinho muito bem. Opa, foi mais uma. Então, a minha avó era cozinheira do JK. Então tem essa herança aí. Não sabia, hein? Então, esse é um espaço muito interessante. A pedagogia é algo muito forte na minha vida, né? Então, eu tenho um braço forte na pedagogia, na preparação de artistas, na qualificação de artistas, não somente técnica, mas também no campo ético, para você poder compreender um pouco o que a arte é, como eu quero passar meu precioso tempo nesse planeta, fazendo o quê, de maneira lírica, poética, até porque, atualmente, com todas as coisas que nós passamos nesse planeta, cada vez mais a arte é um dos poucos nichos, um dos poucos campos do conhecimento que as pessoas são capazes de ouvir e de prestar atenção e refletir sobre ambientes e valores diferentes daqueles que eles já trazem a priori. Não é o jornalismo, não é nenhum outro campo, as pessoas já estão fechadas. Eu creio no que eu creio, eu penso no que eu penso. Sim. E a arte não, a arte pode inspirar a pessoa sem ela se sentir ameaçada, a rever, será que eu já sei tudo? Será que o meu ponto de vista está fechado assim para o mundo? Será que não há outras maneiras, principalmente quando se trata, por exemplo, da intolerância, do racismo, do machismo, todas essas coisas que estão levando o mundo a evoluir? Né, que sempre existiu, mas que agora muito consenso sobre o que é permitível, né? Toda uma dessensibilização. Então a arte ela tem o poder de sensibilizar, de levar a pessoa a ter empatia, a se importar, a se colocar no lugar do outro e se sentir empoderada de fazer ação, fazer diferença. Então a pedagogia é muito forte para mim e a obra teatral, os filmes que eu trabalho, as pessoas com que eu trabalho, todas eu sempre estou buscando trabalhar com pessoas que esteticamente são excelentes, mas que estão engajadas com o meio social, como eu posso fazer diferença através da arte. Então essa é uma apresentação breve desse momento. Na pandemia eu comecei a trabalhar online, o que foi muito bom, porque eu desfronteirei ainda mais, eu já viajava, mas agora eu tenho artistas, eu faço mentorias, preparo pessoas de vários lugares do mundo, que é muito legal para mim também, de relações, de conexões e pelo feito de ser mulher. E os dois projetos que eu poderia dizer que me marcam nesse exato momento é a Arte Secreta do Ator, onde eu trabalho com Eugênio Barba, diretor do Odin Teatro, um dos maiores grupos de teatro do mundo. Há 16 anos nós fazemos um trabalho de intercâmbio. E o Solos Férteis, Festival Internacional de Mulheres na Cena, que vai ter sua próxima edição esse ano, em setembro, que é um festival internacional que recebe mulheres do mundo inteiro, da América Latina, de Brasília e do Brasil, e é uma mostra, encontro, para falar do que as mulheres estão propondo para a cena, porque hoje é um dos maiores focos que eu tenho, é realmente o empoderamento do discurso, da perspectiva crítica da presença das mulheres nas artes cênicas. Que maravilha. É isso. Eu já tive a oportunidade e o prazer de participar de oficinas do Solos Férteis. Isso. Esse ano vai ter novas e são gratuitas, é maravilhoso. Oi, pessoal, já fiquem atentos aí, hein? Porque esse vídeo está saindo e vai sair um pouquinho antes aqui dessa oportunidade. Então, a gente está aqui com esse projeto, né? Entre Caras e Roupas, da Maquiagem ao Figurino, oferecendo, além das 4 entrevistas, né? Com referências como você, veio também o Sérgio Mádio, a Paola Alcântara, que é uma maquiadora, e virá a Carminha, que é a Maria Carmen, para a próxima entrevista, né? E esse projeto, justamente, ele oferece para a comunidade em geral e também para profissionais interessados nessas 2 linguagens, né? A maquiagem artística, que a Clara Abreu é quem ministra, e figurino com a Maria Carmen, né? Então, assim, o intuito dessas conversas, desses bate-papos que a gente está tendo é justamente trazer, né, a público, né, porque muitas pessoas não têm noção, né, do universo gigantesco que é a produção de um espetáculo de teatro e muito menos do universo mais gigantesco ainda do que a produção de uma obra audiovisual, né? Sim. Que também pode ser o contrário, né? Sim. Pode ser pequeno e pode ser maior, né? Então, assim, e algumas das linguagens que permeiam, né, e que auxiliam essas produções são justamente a maquiagem e o figurino. Né? Elas... Então, eu queria que você pontuasse para a gente assim, a importância, a relevância, o papel dessas 2 linguagens, né, na sua arte. Sim. Principalmente você, que trata justamente, né, tanto de teatro quanto de cinema. Vou separar então nos 2 mundos, né? Joia. No mundo teatral, eu acredito que é uma coisa que precisa ser cada vez mais divulgada, né? Eu até falei no teaser de chamada, né? Porque às vezes as pessoas querem ser artistas e é vendido, você é o ator, você é a atriz. No máximo pensa que eu vou ser o diretor. Aí começa a dizer, eu posso ser o roteirista. Mas assim, o mundo do cinema e o mundo do teatro é feito por uma orquestra. Uma orquestra onde todo mundo tem importância. Ninguém é mais importante do que ninguém.
é uma joia rara familiar, né? Então é muito importante. Agora eu estou fazendo um longa-metragem como atriz, eu faço uma das personagens principais de uma série policial, e enquanto eu não chego no camarim e me maqueio e me visto, eu não me sinto tranquila, e costumo dizer, até fiz um reel esses dias, tudo começa aqui. Estava lá sendo maquiada, uma maquiadora maravilhosa, né, e me vestindo, porque enquanto eu não tenho o figurino da minha, né, então a gente faz todo um estudo no cinema, todo um estudo sobre o figurino, então eu tinha 12 diárias, cada diária eu tinha que ver qual que era o figurino, tem a questão da continuidade, então a personagem sai de uma cena e vai entrar numa outra cena, então hoje eu gravo eu chegando no hospital. Mas eu não continuo a sequência hoje. Aí daqui a 3 dias eu vou gravar eu chegando dentro do hospital. Ou ao contrário, eu gravo dentro do hospital e daqui a um dia eu vou gravar chegando, não linear. Então o figurino, além de ter que ser a construção daquela personagem que tem a ver com aquele biotipo, com aquela lógica, com aquele universo social, com aquela linguagem, com a paleta de cor. Então, uma vez eu cheguei com um casaco e o diretor falou, esse casaco tá fora da paleta de cor. Então tem toda uma paleta de cor no cinema que vai do figurino, a textura do cenário, a textura da coloração, da pigmentação do filme, né, da coloração do filme, e dos valores e humores que a roupa também tem, que é importante, além da maquiagem. Então, em muitos filmes que eu fiz como atriz, sempre eu tenho que parecer mais velha do que eu sou. Já fiz a mãe de uma das minhas melhores amigas, né, enfim, e meu pai sempre dizia que a maquiagem tem, né, você tem que aprender, às vezes, se enfeiar para embelezar o personagem, né, então, e aí nesse lugar, aí eu tenho que ter a continuidade, então eu vou fazer o figurino, olha, Luciana, essa roupa tem continuidade com a roupa tal, então, mesma cada detalhe nesse sentido. Além da maquiagem, né, assim, eu tenho figurinistas em Brasília que tem caminhões com guarda-roupa, com acervo, porque para poder, a demanda de cinema em Brasília, tanto de séries, como de filmes, como de documentários, diversos que tem lá, que tá acontecendo, então, hoje a carreira de figurinista, agora eu fui fazer uma escalação de figurinista para uma série do Senado, TV Senado que eu vou fazer, e eu tive que pedir orçamento para vários figurinistas que tivessem acervo, porque são 90 atores, para vestir durante vários meses, né, para gravar microdocs, e tudo isso tem que ser feito com estudo, um conhecimento impressionante. E a maquiagem também, tanto a maquiagem simplesmente para funcionar para a câmera, para você ter uma pele, porque hoje a gente trabalha em 6K, né? Então você tem que ter isso, mas também a maquiagem de efeito, que é muito, né? Agora eu tô vendo um ator meu que está fazendo um longa-metragem, e outro tá fazendo um documentário tá fazendo um videoclipe de um rap, e eu vi a maquiagem ontem deles no Stories, gente, que coisa incrível, né, a profundidade, hoje com a coisa do Halloween, todo mundo entende um pouco que, né, sociabilizou, e essa sociabilização tem que abrir a mente, não é só para se divertir no Halloween, tanta gente talentosa, mas abrir a mente para o processo profissional, porque quanto mais gente vivendo de arte, trabalhando com arte, se remunerando, se monetizando com arte, menos gente infeliz fazendo concurso público, achando que quando sair do concurso público vai fazer o que gosta e nunca vai fazer o que gosta, né? Então, assim, há uma oportunidade de você viver de arte em vários campos, se você, claro, for excelente. Então, uma oportunidade de fazer com uma qualificação é determinante, porque não é qualquer coisa, e às vezes as mídias sociais nos dão informação que o mínimo de esforço traz o máximo de resultado, e não é. A arte é o oposto, é o máximo de resultado para o creme de la creme, o extrato do perfume. Já no teatro, né? Então eu tenho uma história diferente, porque eu, além de ser atriz, eu sou figurinista dos meus espetáculos. Eu tenho uma formação em artes visuais, então eu tenho uma preocupação muito grande com o cenário e com o figurino do meu espetáculo. Inclusive as pessoas costumam dizer, é um espetáculo da Luciana Martuchelli, porque tem um tratamento em relação a isso. Eu penso no figurino e no cenário, no teatro, como uma metáfora. Não somente como um processo da construção da beleza, do impacto do personagem, da história, da linguagem, mas também como nível de associação, como um personagem, como uma maneira de dramaturgia, como contar a história em outros níveis. Então eu tenho uma relação com os meus figurinos, quase todos os meus últimos espetáculos, né? Os figurinos deles têm sempre um nível de associação metalinguístico, sempre leva para um lugar onde a imaginação é muito importante. Eu costumo dizer que no teatro você tem que ter 5 espectadores. Um é uma pessoa que não ouve, de maneira que visualmente o espetáculo tem que ser
potente, ele tem que informar e tem que inspirar. Outra é uma pessoa que não vê, então a pessoa tem que ouvir o espetáculo, então sonoramente o espetáculo tem que conduzir uma dramaturgia que por si só sobreviva. A outra é uma criança, ela não pode se entediar, então tem que ser divertido, tem que ter ritmo, tem que ter aquela coisa que a criança não vai atrapalhar e nem vai dormir. O outro é aquela pessoa que é detalhista, tipo aquele carpinteiro que faz a melhor cadeira, o sapateiro que faz o melhor sapato, aquela pessoa que presta atenção nos detalhes, então o espetáculo não pode pedir desculpa por ser amador, né, nesse sentido. E a outra pessoa é tipo o Jorge Luiz Borges, a pessoa que já viu de tudo, já sabe de tudo e que tem que se surpreender. Mas tudo isso é para falar que esses espectadores precisam receber um input criativo, informativo muito grande. E nesse aspecto, a maquiagem e o figurino são determinantes para que você construa o mundo do extraordinário. As pessoas não vão para o teatro para ver novela. As pessoas não vão para o teatro para ver a vida como ela é, nem aspectos de verossemelhança. As pessoas vão para o teatro para estratificar-se do real. Inclusive, talvez eu poderia até dizer, não para ver o realismo, para ver o real. Real é mais do que realismo. Real é aquele lugar que nos redimensiona, que nos acorda, que nos traz presença. Então, nesse aspecto, eu sempre trabalho com pessoas, assim, apesar de eu conceber os figurinos, sempre trabalho com profissionais de cooperação, porque eu falo que eu concebo, porque eu tenho essa paixão, porque eu adoro quando eu fico vendo os croquis, porque a minha imaginação já pensa, quando eu vou dirigir um ator, agora fazendo um espetáculo, por exemplo, Sonhos de Shakespeare, esse meu personagem, ele é o Ariel. Ele é o anjo da tempestade de Shakespeare. Sim. E todo mundo pensa nele aéreo. Então eu pensei, nesse personagem, então eu quero que ele seja um anjo do cerrado. Então as asas dele são galhos do cerrado. Flores de papel brotam de dentro dessas asas. Então ele também tem uma maquiagem balinesa, porque eu também estava falando dos meninos asiáticos que muitas vezes são transformados em serviço escravo para fazer tênis, essas coisas todas. Então ele tem correntes. Então cada personagem meu de um espetáculo meu, eu sempre penso, da outra pessoa, ele é o Shylock do Shakespeare, né? Então ele tem uma mão de vaca. Então nós fomos atrás de uma mão de vaca para colocar nele. Tudo que às vezes é uma informação metafórica, concretizar. E na concretização, você ganha poeses. Então, construir figurinos que você possa informar, que você possa inspirar, manter a atenção das pessoas e conduzir o nível onírico. A inteligência mais sofisticada que uma pessoa tem, que não é o campo do real, nem é o campo da espiritual, mas o campo dos sonhos, porque o ator e a arte em geral, cinema, televisão e teatro, trabalham com o campo dos sonhos. Então, o figurino e a maquiagem são responsáveis por construir essa ponte, para retirar, nada contra fazer uma coisa completamente realista claro. Porque até mesmo para fazer o simples precisa magnificência. Para fazer o simples, você colocar uma pessoa simples em cena. Então, o estudo da maquiagem do figurino é muito importante porque ele é responsável por conduzir a percepção do espectador para um mundo que primeiramente é extraordinário, mas que faz com que ele possa emprestar suas ressonâncias, seus segredos, suas histórias pessoais, suas emoções. E através disso, quando fecha a cortina, ir para casa e a pequena revolução começa ali. Exatamente. Ai, meu Deus, mas é bonito de ouvir, mulher. Meu Deus do céu, tô impressionada. Luciana, já falamos aqui desse universo, dessa relevância, né, dessas duas linguagens. E aí eu queria saber de você sobre a questão cultural aqui no DF, né? De políticas públicas, como que você vê, inclusive mercadologicamente, né? Falando, sim, não só essas duas áreas, mas também a área que você atua mais diretamente, né? Na questão tanto do cinema quanto do teatro. Sim. Como que está esse mercado? Como que você vê, né? Sim. Podemos dizer que está melhorando, né? Temos que dizer, temos que ter esperança, né? Então, a esperança, eu espero que ela morra antes, porque eu não quero que ela seja a última que morre, eu quero ser a última que morre. Ela morre antes e eu continuo. Mas a esperança é muito importante. Eu acho que, inclusive, o DF, ele é um exemplo, mesmo com todos os altos e baixos que nós passamos, para o Brasil inteiro. Sabe? Assim, quando eu vejo muitas cidades não têm as quantidades de recursos e as possibilidades que o DF tem. Né? Então, assim, a produção é muito potente mesmo. Inclusive o Brasil. Eu vou falar do Brasil. Muitos amigos meus de vários países ficam, né, encantados, desde das iniciativas privadas, as iniciativas públicas, como ainda é muito mais potente do que muitos países que não oferecem esse tipo de iniciativa, como os editais, etc. e tal. E os editais também privados de empresas
privadas, públicas que nós temos hoje, né, sem fazer nenhuma propaganda de nenhuma, porque elas talvez não estejam patrocinando, então elas precisam nos patrocinar para a gente falar delas aqui. Exatamente. Né? Mas nós sabemos quem são elas, as grandes, né, as besties do mundo. Bom, a questão importante eu acho que é o fazer artístico é mais importante do que a busca inicial e dependente de suporte. Meus pais foram atores durante a ditadura, de maneira que eles não somente não tinham dinheiro, como eles eram proibidos a fazer. Então, uma pessoa não tem dinheiro, ainda é proibida, ela vai fazer? Então, esse tipo de espírito tem que ser cultivado. Eles faziam peças de teatro durante horas de madrugada, construindo espetáculos importantes, que aquelas informações pudessem chegar ao público, porque nós estamos falando de condições de vida, falando sobre a ditadura, falando sobre situações muito complexas. E nesse aspecto, quando acontecia esse universo aqui, o censor vinha e cortava a peça toda, cortava figurinos, cortava ações, cortava textos. Então, eu sou filha de pessoas que fizeram teatro nessas condições. Então, foi forjado em mim uma necessidade de ser artista, independente de apoio, de suporte, de parabéns e de com ou sem dinheiro. Obviamente, o dinheiro, os espaços culturais, eles oferecem a excelência. Né? Então, a gente está agora podendo fazer esse projeto porque ele tem um fundo de apoio. Exato. Mas você já fez tanta coisa com ou sem apoio, com ou sem endosso. É muito importante não compreender o endosso como uma autorização. Não entender o endosso como um lugar do tipo, então não tem dinheiro, eu não faço. Faz em algum nível. A pandemia foi a prova disso. Ninguém tinha endosso, quase ninguém tinha apoio, e todo mundo abriu sua câmera, abriu suas lives, abriu seus celulares e produzia. Por quê? Porque sem fazer arte era insalubre a vida. Exato. Então consumir... Já estávamos numa situação insalubre, Isso. né? Então, o que acontece? Às vezes, quanto mais restrito o ambiente, quanto menor o oxigênio, mais você percebe a importância da respiração, a importância do ar, a importância da arte. Então, para mim, as políticas estão melhorando. Eu tenho vários projetos esse ano. Agora eu estou fazendo turnê da minha companhia, né? Então, eu estou fazendo vários espetáculos. Eu tenho meu festival, que é apoiado. Eu tenho outros espetáculos que vão ser apoiados. Eu tenho filmes que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma série, 2 longas agora, que tem apoio tanto local quanto nacional. E, sem dúvida, a excelência é impossível sem esse suporte, porque nós estamos falando de um mercado competitivo, inclusive colonizado por estruturas que são de grandes mainstreams privados ou então estrangeiros. Então, como é que a produção local, teatral, audiovisual, vai conseguir entrar no mercado se ela não contiver a qualidade do que já está doutrinando e educando as pessoas? Você vai no Netflix, você tem uma qualidade de séries. Então, se você quiser botar uma série lá, ela tem que vir no mesmo padrão. Uma das coisas que eu acho péssimas, e vale a pena sempre criticar, é a política em relação às projeções de filmes nos cinemas. Então você tem 3, 4 semanas para fazer sucesso, enquanto os grandes blockbusters vêm e ficam 3, 4 meses consumindo, educando e colonizando o pensamento. Uma coisa em relação ao cinema nacional que sempre me chama a atenção as pessoas falam assim, eu vou assistir o filme tal, vou assistir o filme tal, ou vou assistir cinema nacional. Então o cinema nacional virou gênero. Não é assim de cinema nacional. Tem comédia, tem drama. Vou ver esse filme, vou ver essa comédia ou filme nacional. Então é importante a educação nesse sentido. É importante a educação. Então eu acho que as políticas públicas voltadas à formação de plateia, para cultivar a plateia, para que as pessoas possam perceber que aqui nós em Brasília estamos fazendo obras para as pessoas daqui. Porque a arte chega para falar das nossas necessidades feitas ao nosso ambiente, à nossa comunidade. Então você pode ir assistir X-Men, mas e tirar as associações e as necessidades do seu sentimento de loser e de bullying que a obra fala e do quanto as pessoas minoritárias em algum momento vão ser vencedoras, você vai fazer isso. Mas existem obras no cinema, existem obras no teatro, existe show, existem várias criações acontecendo nesse exato momento que falam exatamente para você daqui, feitas por aqui. Então, entender isso não como um favor que a plateia faz de ir, mas como está sendo feito para ela. A comunidade está sendo honrada em ser fruto do processo criativo que retorna para ela. Então, nesse sentido, eu tenho muitas críticas sobre a política dos setoriais e tudo mais e tal, em relação à divulgação, à difusão, porque uma vez feita uma peça de teatro, que deu um trabalho imenso, gastamos 100 mil dinheiros para fazer, outro gastamos $500 mil, 1,5 milhão para fazer, esse produto é feito e se ele não veicular, se ele não tiver a vida dele, né, de difusão, ele morre. E com isso, em processo de cadeia, vai incentivando os profissionais. Né? Vai falando assim do tipo assim, trabalhei e faço o quê? Porém,
Na contramão de tudo isso, existe a gana dos fazedores, das pessoas que a revelia dos ambientes propícios, com ou sem apoio. Várias, por exemplo, cineastas que eu estou trabalhando agora, Cibele Amaral, vale a pena dizer, né? Ainda mais porque é mulher, então vamos falar do nome das mulheres. A Cibele, metade do filme, ela sempre ganha dinheiro para fazer metade do dinheiro que ela precisa. A outra metade ela corre atrás, ela faz, e ela é uma máquina de fazer. Então ela já está no quarto, quinto longa que a gente está trabalhando, estamos fazendo uma série. E a primeira série que ela está dirigindo. E assim muitas pessoas, homens e mulheres desse naipe de Brasília, que estão levando, os filmes delas estão no stream, estão na Amazon, estão no iTunes, estão nesses lugares todos. Mas isso há uma necessidade de ser artista. Então é muito importante compreender. Sem necessidade é a única coisa que você não pode ensinar a ninguém. Então, sem a necessidade da arte, entendeu? Você não vai, mesmo que você tenha suporte, sua arte vai evaporar. Então, buscar a necessidade, porque ela imuniza você das crises, imuniza você da doutrinação, de você questionar se é isso que eu tenho que fazer. Você vai entender que, como qualquer coisa na vida, a arte tem altos e baixos, um casamento tem altos e baixos. Então, há muita idealização de que ser artista vai ser só isso aqui. Aí, na hora que vem uma curva, vem uma dificuldade, vem um silenciamento, vem uma invisibilidade, você fala, então... Tá vendo? Não era para ser. Isso tudo é romantização, e a função dessa romantização projetada pelo status quo, pelo sistema que quer com que as pessoas cada vez sejam menos protagonistas de suas vidas, né? Faz com que as pessoas acabem abandonando um lugar onde ia fazer uma grande diferença para elas, enquanto senso de valor de vida, e sua contribuição à vida e à arte vindas da insistência de se manter artisticamente, poderosamente qualificado para poder viver sempre os novos tempos, né? Maravilhoso. É uma coisa que você falou que é muito interessante, assim, né? A questão do fazer, a questão do fazer artístico com ou sem recurso, né? O artista mesmo, que ele tem essa essência, né? E essa necessidade de fazer, ele vai fazer independente disso, né? Mas isso não exime o Estado da responsabilidade de subsidiar, né? E é muito importante que a gente frise bem isso, que essas, né, precisa andar junto, porque é justamente isso, assim, muitas vezes, acho que o artista, ele tenta tanto, que vai esmorecendo, cansando, sofrendo e adoecendo, né? Sim, adoecendo, porque quando a arte é um chamado, se você nega esse chamado, ou se você em algum momento sente que você não é necessário, isso enfraquece. E é importante, você mede o grau de civilização e evolução de uma nação pela forma como o Estado cuida da sua cultura. Exato. Quando você admira um país, quando você admira uma civilização, quando você admira um povo, você vai ver a cultura e todas as suas manifestações em piramidais, que seja, ou de maneira horizontal, você vai ver todas elas sendo valorizadas. Até, principalmente, você vai ver os grandes colonizadores estéticos do planeta ao longo da história, que podem até serem machistas e podem ser racistas, etc e tal, mas economicamente eles pensam de uma maneira inteligente. Eles pensam na arte como um produto, como algo que vai dar. E o Brasil também. A renda que o audiovisual e que muitas das artes produzem para o Brasil, em termos de empregos, é impressionante. Então é burrice, por falta de outra palavra, um governo que olha para a arte como algo assistencialista. É burrice. Ele está deixando de ver um fator econômico e também um fator social, porque uma arte bem feita, com suas produções, chegando ao povo, inspirando as pessoas, educando as pessoas, vai fazer com que todos os setores, inclusive policiamento, tudo mais e tal, sofra o impacto de uma civilização, de um processo educacional, porque tudo que a gente vai tentar resolver depois, com o hospital, com a polícia e tudo mais e tal, a base estava lá embaixo, a educação. A base estava lá embaixo, comida e educação, né? Alicerce à vida e alicerce ao pensamento, à escolha de vida, aos valores morais existenciais de uma pessoa. Então, a arte, ela cumpre essa base, onde que a escola muitas vezes não está conseguindo. Então, pensar na arte como um produto econômico é, no mínimo, um fator inteligente e elegante de um governo. Exato. Não precisa nem que ele tenha boas intenções. Se tiver, então, aí nós temos muita sorte. Eles também. Né? Principalmente, né? Principalmente quem é governado, né? Exatamente. Ah, Luciana, ele tá acabando. Poxa, eu sou a professora, né, viciada. Começou a falar desse assunto, eu amo esse assunto, é a minha vida. Ai, gente, que coisa boa. Você não deu nem oportunidade de eu falar muito, mulher, coisa boa.
E afinal de contas, quem é entrevistada é ela, né, gente? Não sou eu. Você me deu esses elementos todos e eu sempre penso que você está me dizendo coisas que eu estou dizendo aqui, que eu estou falando para mim. Porque a primeira pessoa que eu tenho que manter motivada que a minha arte é boa é eu mesma. Que eu sou importante sou eu mesma. Então, a automotivação para que você continue. Então, dar aula, explicar, pensar, refletir, estar nesse lugar aqui com você, vir aqui hoje e ver isso acontecendo, né, é extremamente importante porque me dá o sentimento de tribo, me dá o sentimento de família. E a gente se sente menos sozinhos, né, quando a noite vem. Ai, que maravilha, que delícia ouvir isso, viu? Nossa, fiquei com o coração quentinho agora também. Ô, Luciana, obrigada demais. A gente vai finalizar então. Eu queria que você falasse assim, alguma coisa, né, assim, da sua vontade aí para a nossa plateia youtubiana e para a gente poder finalizar. E agradecer desde já agradecer muito a presença de Luciana Martuchelli. Se você quiser falar alguma coisa, né, de rede social para as pessoas também te seguirem e tal, né? Aí fica à vontade. Bem, então, vou falar então das mídias, né? Hoje nós precisamos desse tipo, né? Se não temos o apoio do governo, temos o apoio de vocês, né? A visibilidade da arte pelas pessoas de Brasília. Bom, nós temos a minha primeira mídia social sou eu, Luciana Martuchelli, né? Você encontra dessa maneira, talvez vocês escrevam em algum lugar aqui. Aí temos a Tal Filmes, TAO Filmes, que é a minha produtora de cinema, que também é uma escola de qualificação de artista. Então, se você tem interesse em ser ator, ser atriz, ou trabalhar em algumas das áreas do audiovisual e do teatro, do canto, a literatura, nós temos uma escola que fica na 711 Norte. Temos o meu festival de teatro, os Solos Férteis, que vai acontecer em setembro, o Festival Internacional de Mulheres na Cena, e acontece a cada 3 ou 4 anos, dependendo, né, dos suportes. Então, você pode seguir a Tal Filmes e a CIA Inspiração, né, Inspiração com Y e a N de Young, nessa Inspiração que é a minha companhia de teatro, que inclusive vai estar esse ano com vários espetáculos, inclusive em outubro na Caixa Econômica nós temos o espetáculo Elizabeth Tudo Pode, que é o espetáculo que, né, o nosso highlight, ele já fez mais de 100 apresentações em várias línguas, ele volta e é uma história sobre como a gente pode olhar para os contos de fadas doutrinando a gente, nós mulheres, para meninas e crianças de todas as idades, na Caixa Econômica vai estar lá. Então, mas o que eu acho que é o mais importante dizer aqui agora é que temos uma vida privilegiada nessa cidade. Com todas as dificuldades, existem os fazedores de arte. Existem as pessoas que estão produzindo arte. Então, vá ao teatro, vá aos shows de música, busque apoiar um artista local. Se você é capaz de fazer 1000 likes no Caetano Veloso, faça 1000 likes nos artistas locais. Ajude as pessoas que estão tornando esse ambiente da arte em Brasília e o ambiente e a natureza de uma maneira mais florida, como os ipês. Então, sugiro você olhar para o seu lado, ver a produção cultural, né? Você que está aqui, inclusive, na Samambaia, a oportunidade que você tem de ver isso acontecendo aqui, florindo aqui. Isso é só o começo. Não tenha dúvida, porque isso já é a remanescência de projetos que já começaram antes, que talvez você não estava sabendo que estava acontecendo. E agora não perca esse bonde. É uma maneira de você voar e conhecer não somente novas técnicas, novos ofícios, mas fazer amizades nesse campo e você poder, né, construir relações hoje mais refinadas em produção criativa e você olhar para Brasília como um lugar que é um celeiro criativo, que, né, nesse lugar de êxodo, vou sair daqui para Rio e São Paulo, isso é antigo. Brasília é um privilégio de vida e um privilégio cultural. Então, olhe para a sua cidade, venha participar desse projeto e eu espero vocês. É isso aí, pessoal. Então, convido vocês a acompanhar também o próximo episódio, que é com a Maria Carmen, que é uma das nossas oficineiras, que está oferecendo a oficina de figurino. Esse é o projeto Entre Caras e Roupas, da maquiagem ao figurino. Siga a gente lá no Instagram, Caras e Roupas, e se inscreva no canal do YouTube, Caras e Roupas também. Até a próxima!